Meus amados e queridos irmãos, abençoados e abençoadas, graça e paz. Como sempre digo, independente da sua religião, independente da sua fé, eu estou aqui para me dirigir a todos vocês de igual modo, sem diferenciar dos outros, porque somos todos iguais. Não há diferença entre eu e você, entre você e quem quer que seja. Essa acepção ou separação quem faz é a religião. Se você é um religioso, você faz acepção de pessoas. Você faz separação. Os religiosos, principalmente os evangélicos, você só é considerado parte da sua comunidade se você seguir todos os ritos e os preceitos. Aí sim, você é um deles. Fora disso, não. Mas vamos lá, deixa isso para lá. Isso é assunto para uma outra hora. Você é meu irmão, independente de credo, de cor, de posição social, de religião, todos nós somos irmãos, porque eu os vejo no espírito e não na carne, como a religião vê o outro na carne. Quando olhamos para as pessoas na carne, nós julgamos e condenamos as pessoas, mas quando olhamos no espírito, não. Queridos, o tema de hoje é isso que Jesus fez era a sombra de uma representação daquilo que viria. Livro histórico de Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 30, diz: E tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Queridos, o tema de hoje engloba a questão, aspas, dessa tal ceia do Senhor, ministrada dentro das sinagogas, como um cerimonial. Qual o pão que foi oferecido? É uma pergunta que eu faço. Qual o pão que foi oferecido? Nesse pacto, o seu corpo não é pão, e nem sangue é suco. Uma vez por mês, em algumas duas, os religiosos se reúnem para essa tão chamada Santa Ceia do Senhor, que de santa não tem nada. Uma doutrina criada por eles, como tantas outras, e são esses pontos doutrinais que nós combatemos, que muitos deles não entendem. Nós não combatemos as pessoas, mas sim o sistema doutrinal. Então, nessas chamadas, aspas, Santa Ceia, eles dizem que Jesus pegou o pão e disse: Esse é o meu corpo. Como eu acabei de ler, o pão era o seu corpo. Foi o pão que foi oferecido na cruz. Isso aqui era uma sombra, uma representação daquilo que viria. O Cristo Nazareno estava se dirigindo aos seus ouvintes. Aí eu pergunto, quem eram os seus ouvintes? Eles não leem o contexto.
Eles pegam textos isolados e fazem desses textos isolados uma doutrina. Por exemplo, quando eles se juntam para essa tal ceia, eles vão para 1 Coríntios capítulo 11, a partir de 23, o versículo. Mas eles não lêem o contexto daquilo. E fazem disso, então, uma doutrina. Quando Paulo, na verdade, não estava doutrinando ninguém a realizar essa tal Santa Ceia do Senhor. Paulo estava se dirigindo aos irmãos ali de Corinto, naquilo que eles estavam fazendo, que na verdade sim, era uma ceia onde eles se reuniam para comer, e muitas das vezes não esperavam um pelos outros. Os que mais tinham usufruía de forma melhor do que aquele que não tinha. Então, quando Paulo toma conhecimento, Paulo reprova este ato, esta atitude, aquilo que ali estava acontecendo. Ele disse: nisto eu não vos louvo. Quando ele, a partir do versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor. Porque Paulo não foi um dos 12. Ele não era um dos apóstolos do Cristo Nazareno. Quem lhes apareceu foi o ressuscitado, o Espírito. Foi ele que deu a Paulo toda a revelação desse evangelho eterno, essa graça eterna. Então Paulo ali mostra para aqueles que ali estavam que era Páscoa o que Cristo realizou. E a Páscoa era tão somente para os judeus. Os gentios não podiam participar da Páscoa. Está lá em Êxodo capítulo 12. Nenhum estrangeiro podia participar. Era só para os judeus. Então, quando Paulo ali, ele fala acerca disso, aquele que bebeu indignamente, ele está se referindo aos estrangeiros, aos gentios, que não podiam participar da Páscoa. Seria culpado se assim o fizesse. Mas aí no dia dessa tal ceia do Senhor, eles dizem: irmãos, cuidado, irmão, se tu estiver em pecado, não toque no cálice, não coma o pão, confesse o seu pecado. Antes eles fazem uma lavagem cerebral nos crentes, nos filhos de Deus, dizendo: consagra a sua vida, porque no próximo domingo é a Santa Ceia do Senhor. Cuidado essa semana, como se nas outras pudesse. Não peque, meu irmão. Há 40, 50 anos atrás era muito mais rigoroso do que é hoje. Uma mulher menstruada não podia participar de tal ato. Era recomendado que na semana da Santa Ceia não se tivesse relação sexual com a sua esposa, o marido, ou o marido com a esposa com o seu marido. De tão duro, de tão severo que eles eram. Então, essa tal ceia que eles celebram não tem nada a ver. Não foi imposta nem pelo Cristo, nem por Paulo como uma doutrina para os filhos de Deus. Então seus ouvintes eram os judeus. Jesus de Nazaré veio para quem? Para os judeus. Então tudo antes da cruz era o que? Era a sombra daquilo que viria. O Cristo, o corpo dele, nesse pacto, não é um pedaço de pão, mas são todos os que foram lavados no sangue do Cordeiro, no seu sangue. Então ali, Jesus estava numa representação da lei. Ali ele estava vivo. Não havia ainda chegado a sua hora. A carne ainda seria oferecida. Mas eles usam um pedaço de pão para mostrar
Mas Jesus usa um pedaço de pão para mostrar aos seus discípulos que estavam ali naquela noite com ele. E o que ele quis dizer com aquilo? Isto ainda vai acontecer. Eu estou vivo. Não era a imagem real. Não era. Era a sombra. A imagem real era que ele daria a sua cruz na carne, quando ele disse: está consumado, o tetelestai. Então, qual o corpo que foi oferecido? É esse que nos templos hoje eles apresentam uma vez por mês um pedaço de pão como se fosse, o faz de conta. Vamos fazer de conta que esse pedaço de pão é o seu corpo. E aí eles fazem isso uma vez por mês. Quando Jesus faz isso, o seu corpo ainda não havia sido o quê? Oferecido. Se nós estamos depois da cruz, temos que olhar para a sombra. O que foi real foi oferecido na cruz. O pão ali, o cálice naquele ato de Jesus era a sombra daquilo que viria. O real foi na cruz, por ocasião da sua morte e do derramamento do seu sangue. Foi oferecido. Como vou voltar a oferecer ou fazer isso que eles fazem dentro das sinagogas, se o real já foi oferecido, se Cristo já foi oferecido? Como vamos voltar a oferecer esse pedaço de pão e esse suco de uva como se fosse seu corpo e seu sangue? Dizer: fazer isso em memória de mim. Ia morrer. Morto tinham eles que fazer em memória de quem? Dele. Porque Jesus ainda estava vivo, ele iria morrer. E então, uma vez ele morto, os discípulos tinham que fazer em memória dele. Mas eles continuam nos dias de hoje dizendo: fazer isto em memória de mim. Quando ele está vivo, e vivo para sempre. Ele já ressuscitou. No domingo ressuscitou. Então não se deve fazer nada em sua memória. Isso é um engano, isso é uma mentira dentro dessas sinagogas, dentro desses templos religiosos, realizados pelos religiosos, através dos seus líderes religiosos. Se eles fazem depois da cruz algo que era real em sua memória, eles estão dizendo o quê? Que ele está morto. Memória é de quem está morto. Se eles continuam fazendo isto, em outras palavras, eles estão dizendo: ele não ressuscitou, ele continua morto. E não é isto que eles estão fazendo dentro desses lugares, dentro dessas sinagogas. Os discípulos, sim, eles fizeram isso porque eles estavam antes da cruz. Por isso que eles fizeram isso, em memória dele, tal como ele mandou, tal como ele ensinou. Nós que temos o entendimento, a graça testifica em nós que ele está vivo e vivo para sempre. No versículo 20, que sangue estava naquele cálice? Hein? Eu pergunto a vocês, que sangue estava naquele cálice, se ele ainda estava vivo? Então aquilo era o que? Sombra. Era uma representação daquilo que viria. Não era real, porque ele estava vivo. Quando ele pega o pão e o vinho,
Ele estava apontando para um futuro e não estava ali estabelecendo um ensinamento, uma doutrina para que os evangélicos, para que os religiosos fizessem disso um ponto doutrinal e uma vez por mês ou constantemente realizasse, aspas, essa tal ceia do Senhor como se ele tivesse estabelecido, quando na verdade ele não estabeleceu nada disso. Nem tampouco Paulo, que recebeu toda a revelação do Cristo ressuscitado, não fez disso uma doutrina bíblica, um ponto doutrinal. Tinha sangue ali no cálice, iria ainda ser derramado, assim como a sua carne ainda ia ser morta. Então, como vamos representar como se fosse pão o seu corpo, como se fosse suco o seu sangue, como eles fazem dentro desses lugares? O apóstolo Paulo, ao receber o evangelho da graça, e todos aqueles que estavam ali em Jerusalém, eles veem tudo isto como uma mensagem contraditória. Assim hoje também fazem os religiosos. Quando nós pregamos esta mensagem, esta verdade bíblica, eles não aceitam. Eles nos chamam de herege, de desigrejado, de desviado, até de falso profeta e de anticristo. Então fica aí esta palavra. Você que está preso a esse sistema religioso, que frequenta essas sinagogas, nesse pacto, o seu sangue não é suco e o seu corpo não é um pedaço de pão. O apóstolo da graça, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24, ele diz: agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das suas aflições pelo seu corpo. Paulo resume e diz que é a igreja. Então, comparar o seu corpo com um pedaço de pão, comparar o suco de uva como se fosse o seu sangue, é ofender a sua honra, é ofender o próprio Cristo que ressuscitou. E é isso que eles fazem dentro dessas sinagogas. Tem 7 anos mais ou menos que eu não como desse pedaço de pão, e também não tomo esse suco de uva. Minha consciência não me acusa de nada. Não há em mim nenhum sentimento de culpa, porque hoje eu tenho o entendimento dado pelo Espírito Santo, a mente ativada, a mente aberta. O véu não está mais sobre o meu rosto. Hoje eu sei que sou um espírito revestido de carne e sangue, guiado tão somente, dirigido pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. É Ele quem me orienta, é Ele quem me guia, é Ele quem me ensina. Eu não sou isso que vocês estão vendo. Não, não, não. Eu não vivo aqui porque eu não sou daqui. Eu não faço parte deste mundo terreno, deste mundo da carne. Procuro buscar as coisas do alto, as coisas de cima. O que é carne é carne. O que a carne faz é dentro desse contexto daqui, deste mundo. E se fizermos de forma que não deveríamos fazer, vamos colher. Como tem muitos colhendo, como tem muitos semeando na carne, em todos os sentidos. Vão colher na carne e fazem isso porque são carnais, mas os espirituais não. Estão voltados sempre para as coisas do céu, para as coisas do alto. Nós vivemos crescendo em graça e no conhecimento de Deus, entendendo qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade, descansando tão somente no Senhor,
reconhecendo Ele como Deus único, soberano, que reina sobre tudo e todos e é Senhor de tudo e de todos. A Ele a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração, porque somente Ele é digno. Então você é igual a mim, você é meu irmão, eu não sou pastor de ninguém. Eu não tenho mais esse título como eu tive quando estava no sistema religioso. Eu só transmito essa revelação. Quem sabe, ao ouvir, vem o entendimento. Mas quem dá é o Espírito Santo, assim como Ele um dia me deu. Não adiantou a minha faculdade de teologia, os meus cursos seculares, as minhas faculdades seculares. Eu não tinha esse entendimento. Nem como aluno, nem como professor de escolas bíblicas dominicais, que eu frequentei durante anos e anos. Mas ele veio pelo Espírito. Um dia quis o Espírito de Deus abrir a minha mente, tirar de mim o véu. Me escolheu porque eu sou filho da livre. Me tirou de dentro da sinagoga e disse: tu és livre. Viva esta liberdade em mim. Saia de debaixo de fardos e jugo de homens. Ele me libertou de uma vez por toda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Divulgue, compartilhe, dê um like, faça um comentário. Meu muito obrigado. Coloque nas suas redes sociais. Eu só tenho a agradecer. Termino dizendo: nós, da graça do Evangelho Eterno, amamos vocês.